Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estou esquecendo alguma coisa, não, né? Me lembre no final, tá, pastora Ana, por favor. Regina, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, me cutuca, que vai tudo embora. Quando eu estou pregando, eu esqueço de tudo, de todos. Eu me torno um tubo de PVC na presença de Deus, esqueço até de mim mesmo. Eu preciso que vocês possam me dar um toque aí. Legal? Atos capítulo 2. A partir do verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Diga, vindo de todas as nações. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Diga, sua própria língua. Atônitos, assustados e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, diga, língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província, da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ou sexta hora. Nona hora, né? Terceira hora, então. Começa às 6 horas da manhã, 6, 7, 8, é a terceira hora. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre todos os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque é impossível que a morte o retivesse. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, Senhor, sabemos que depois daquela descida, Tu opera eficazmente, Deus amado, sobre a vida de todos os seus. Pai querido, pedimos que nessa noite o Teu Espírito venha trabalhar de uma maneira inquestionável. Que o Senhor venha ministrar sobre a alma de cada um de nós, a começar por mim. Senhor, usa-nos, Deus amado, me usa nessa noite pela Tua misericórdia. Ó Deus, abra os corações, os ouvidos
unção. Abençoa, Deus, a tua palavra, Deus amado, com poder e grande glória. Amém, Jesus. Amém. O tema dessa noite é em busca da plenitude do Espírito Santo. Em busca da plenitude do Espírito Santo. Como nós acabamos de ler aqui, irmãos, após o derramamento do Espírito Santo, através de um vento impetuoso e língua como de fogo, aqueles que estavam ali, aqueles cristãos que estavam em Jerusalém, começam a falar em línguas. E todos que estão ali de várias nações, no dia de Pentecostes, aqueles que estão ali ficam perplexos, atônitos, uns zombam, dizendo que está todo mundo bêbado, encheram a cara de vinho. E Deus usa o apóstolo Pedro para se levantar com intrepidez, cheio de poder do Espírito, dizendo que aquilo ali era o cumprimento da profecia de Joel, do capítulo 2 de Joel. Dizendo que nos últimos dias, não significa ali que o último dia seria logo após, mas que nós já entramos nos últimos dias, após a morte de Jesus. E terá ainda, o já e o ainda não, Já estamos nos últimos dias após a morte e ressurreição de Jesus, ainda que vai chegar o grande e glorioso dia dele. Mas eles então são capacitados e começam a falar o quê? As grandezas de Deus. Começam a falar as maravilhas de Deus, declarando os atributos de Deus, falando do poderoso, inefável, grandioso e supremo Senhor. Na língua de cada um. É como se cada um de vocês representasse uma nação aqui. Temos judeus, temos japoneses, temos americanos, temos várias nações. E de repente eu não consigo falar nenhuma língua, não sei a minha materna. Eu começo a falar aqui em japonês, o outro se levanta, fala em galês, o outro fala em árabe, polonês e assim por diante, sendo que nunca fizeram curso nenhum. E aqueles que estão aqui começam a ouvi-los falando na sua língua materna as grandiosidades de Deus. Bem, posto isso, há de ser necessário explicar as diferenças entre as línguas recebidas aqui em Atos 2 e as línguas de 1 Coríntios capítulo 14. Todo mundo já viu aquelas línguas, as chamadas línguas dos anjos, Vocês conseguem ver a diferença dos dois tipos de língua? Sim? Vamos ver algumas diferenças. Em Atos, essa língua que eu falo com vocês, que a gente acabou de ler agora, em Atos foi o milagre da fala, o fenômeno da pregação. Era Deus falando com os homens. Aquilo que acontece ali é Deus usando aqueles homens que estão ali em Jerusalém para falar com todos das outras nações. É Deus falando com os homens. Em Corinto, o fenômeno foi o da oração. Era a palavra dos homens dirigida a Deus. Era a edificação própria. Há uma diferença, não é? Uma língua é dada, todos compreendem e é para a proclamação do grande Deus. Em Corinto nós vemos uma língua que é voltada para a oração. É o homem falando com Deus. A segunda diferença, a língua que acontece em Atos, não havia necessidade de interpretação. Cada um ouvia-se falar na sua língua materna. Já em Corinto, havia necessidade de interpretação, pois as línguas eram incompreensíveis. Por isso ele vai dizer lá, se não houver intérprete, fica calado. Fala consigo mesmo para edificação própria. Amém? Terceira distinção. Em Atos, todos os cristãos falaram em línguas. Em Corinto, nem todos falaram em língua, porque era um dom. Paulo vai dizer assim, todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de profetizar? Todos falam em língua? É uma retórica, é uma pergunta que se faz já sabendo a resposta. Então, em Coríntios é um dom, nem todos têm, cada um tem o seu. Em Atos, todos que estavam ali recebem aquele dom.
Quarto, em Atos, a língua foi evidência que estavam cheios do Espírito Santo e falavam das grandezas de Deus. Em Corinto, não. Por ser um dom, Deus dava porque quis, mas era uma igreja carnal. Não havia evidência nenhuma de estar cheio do Espírito Santo ali. Pelo contrário, a coisa era feia na igreja de Corinto, né? Quinta distinção. Em Atos, as línguas foram um fato pontual, aconteceu ali, não se repetindo mais. Em Corinto é um dom espiritual e deve se perpetuar ao longo da história da igreja. Por que isso? Porque a última palavra de Paulo diz assim, do apóstolo Paulo: quanto a isso, não proibais o falar em línguas. Então, o dom de línguas, cada um, eu tenho um dom de línguas, eu não sei quem tem, quem deixa de ter aqui, é uma coisa minha, coisa sua, é para todo o período da igreja, o dom da língua. Claro que a única coisa que Paulo vai dizer é que tem a ordem e decência, porque se todo mundo entrar na igreja e todo mundo falar em língua, vai pensar que está todo mundo doido, né? Esse que diz lá o capítulo 14 de Corinto. Mas é um dom para todo o período da igreja. Alguns vão ter, outros não vão ter outros dons. Já o que aconteceu em Atos, há algumas histórias que algumas pessoas foram capacitadas, principalmente na história do avivamento ali da rua da Azurra, né? Então, as línguas nós vemos na constância. Bem, mas o que precisamos saber sobre o revestimento do Espírito? E eu queria falar sobre isso com vocês, porque quarta-feira eu falei sobre John Wesley. Foi? Se vocês quiserem colocar no YouTube, ver o filme de John Wesley, é maravilhoso. John Wesley é um cara que foi criado na igreja desde pequeno, como Jonathan, Juliana, Gabriel. Foi um menino criado dentro da igreja com muitos métodos, e ele fazia tudo certinho, foi para Oxford, fez a faculdade, fez teologia, se tornou um pregador oficial da igreja americana, e ele pregava o evangelho. Só que ele ouviu muitas pessoas falando da relação com Jesus, sabe, de descansar nele, na obra dele. Ele não conseguia entender isso. Ele tentava ser salvo pelas suas obras. Bem, eu faço bem para todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu faço o velhinho atravessar a rua, eu ajudo o irmão que está precisando de uma cesta básica, logo Deus tem que me salvar. Eu sou muito bom, né? E ele então não conseguia aceitar que as pessoas, às vezes, um ex-bandido, uma ex-prostituta, sei lá quem for, de repente tem um encontro com Jesus e se torna uma pessoa alegre, feliz, descansando na obra que foi feita na cruz. E ele começou então a ficar louco com aquilo que ele ia parar de pregar. Até um dia que ele foi numa rua, numa igreja pequena, o pregador não estava, e tinha lá um pregador comum pregando. Diácono, perdão, verdade. Um diácono pregando, e o cara não sabia ler direito, ficar kkkk. Mas ele estava lendo o comentário das cartas aos Romanos, de Martinho Lutero, né, falando sobre que a lei não justificaria ninguém perante Deus, mas há uma justiça que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que todo aquele que colocar sua confiança, fé no que ele fez na cruz no seu lugar, será salvo. Amém. Quando ele tem essa revelação que não era o que ele fazia, mas o que alguém fez por ele, as escamas dos olhos caíram, ele não deixou nem o cara terminar de ler, foi pela rua extasiado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele ficou debaixo de um poder que o transformou tremendamente. E ele transformou a Inglaterra do século XIX. John Wesley mudou o sistema carcerário, escravagista, pregou para aquele pessoal da Revolução Industrial, os trabalhadores tudo arrebentado. Ele foi para o campo, a igreja oficial falou, ele está pregando para esse pessoal aí, ele não, vocês são tão pecadores quanto aquele proletariado lá, e dizendo para eles, Jesus ama vocês. E tinha às vezes pessoas, 20 mil pessoas ouvindo John Wesley pregar, 60 mil pessoas em todo o campo ouvindo ele, George Waterfield pregar. E o avivamento desceu ali, eram pessoas chorando na presença de Deus, eram pessoas com convicção do seu pecado, deixando a sua justiça própria, entendendo que a sua justiça própria não chegaria perante Deus ou agradaria, a não ser a justiça do Filho de Deus, que veio a esse mundo e cumpriu tudo que eu e você não podemos cumprir, e depois se entregou na cruz e disse: quem vem a mim jamais rejeitarei.
Então, John Wesley se torna chamado de um tição tirado do fogo, porque ele novinho, quase foi 10 irmãos, quase foi morto, queimado. E aí, meus irmãos, será que essa experiência termina em John Wesley? Termina com esse povo de Atos? Será que eu e você também não precisamos, já como cristãos, estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos comissionou para fazer? Primeira coisa que nós precisamos saber é que o revestimento, o avivamento ou batismo, como você quiser chamar, o enchimento, está disponível a todo cristão. Se você é cristão, você tem o direito de buscar Deus pedindo revestimento do Espírito Santo. Abra comigo Lucas 24, 48. Vamos ver a primeira promessa. Lucas 24, 48 e 49. O que Jesus vai falar? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhe envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Havia uma promessa deles aguardarem para serem revestidos do poder do alto. Não adiantaria eles saírem pregando o Evangelho com aquele jeito que eles estavam, sabe, temerosos, covardes, achando que o seu mestre foi embora, e mesmo depois de ressuscitado, 2 deles caminhando no caminho de Emaús, não reconheceram. Esses 2 aqui que Jesus está falando, eu estava com vocês não me reconheceram. Depois o nosso coração inflamava enquanto ele falava com a gente. Era necessário o revestimento de poder para que esses discípulos pudessem se tornar não mais covardes, mas intrépidos de palavra. Outro texto que nos deixa também bem claro é Atos 1, depois de João vem Atos capítulo 1, 4 e 5. Atos capítulo 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, se esses apóstolos que comeram com Jesus viram os milagres de Jesus, curaram do nome de Jesus pelo próprio poder do Espírito Santo, caminharam com Jesus, abriram mão de tudo para viver com Jesus, precisavam de revestimento de poder. Imagine eu e você. Imagine eu e você. Nós já temos o Espírito Santo como crente, meu irmão. Nós já temos Ele habitando dentro de nós. Mas o que eu estou falando aqui é de um enchimento, é de um revestimento que muda a sua vida, que faz você ser um professor de escola dominical, ungido poderosamente, onde Deus te usa, não só pelo teu conhecimento, mas porque você está cheio dele. Aonde você passa, as pessoas caem endemoniadas. Eu me lembro certa vez trabalhando numa casa noturna, uma boate que eu trabalhava de creperia, eu era recepcionista, uma danceteria, mas não era nada normal, de jovens, de universitários. Um rapaz entrou, ele vinha uns 3 anos ali, e ele chegou perto de mim, dizendo que tinha que ir no dia seguinte para Itaguaí. E eu falei para ele assim: pô, Itaguaí, eu tenho um amigo meu que faz seminário comigo, que é de Itaguaí. Ele falou: você faz seminário, você é padre? Eu falei: não sou padre, não. Eu estou orando a Deus e pela misericórdia dele, se ele me conceder ser um pastor, assim eu estarei ali para pastorear. E aquele homem com essa igrejinha, com esqueci o nome qual era, Tupique, na época era uma Tupique. Ele começou a beber, daqui a pouco ele olhou para mim assim e começou a chorar. E ele chorava. E ele dizia: cara, eu não sei porque eu estou chorando, eu sinto teus olhos. E ele chorava. Eu chamei um amigo meu, pedi para
recepção, fui para o canto, preguei Jesus para aquele rapaz. Ele disse: minha manhã da Nova Vida, aqui de Botafogo. E poxa, olha, eu não sei o que está acontecendo, meu coração está ardendo e eu não consigo te encarar. E chorava, e chorava, e chorava. Eu falei: sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está te convencendo. O Espírito Santo está quebrantando o seu coração. E aquele cara falou assim: olha, eu não posso mais entrar dentro dessa boate, eu tenho que ir embora. Ele jogou a cerveja fora e foi embora. Sabe, é disso que eu estou falando. Você está cheio da plenitude do Espírito Santo, que aonde você chegar, sabe, os demônios vão saber que se alguém tiver possesso, vai se manifestar ali, porque não vai aguentar a presença de Deus na sua vida. É disso que eu estou falando. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, e se for da vontade de Deus curar aquele enfermo, Ele vai falar a hora, e Deus vai curar. Se for da vontade dele. Nós tivemos semana passada o testemunho aqui da irmã que veio curada de um câncer. Como é que ela usou o nome? Violentíssimo. Deus cura quem quer, faz quando quer, na hora que quer. Mas se você quer ser um instrumento de Deus, tem que estar cheio dele para ouvir a voz dele. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: enchei-vos do Espírito. Sabe que isso me remete? É responsabilidade minha ir lá na fonte do Senhor e me encher do Espírito Santo como cristão. Porque há um monte de pessoas aí, meu irmão, que as pessoas estão falando de Jesus, as pessoas estão pregando Jesus, mas as suas vidas falam mais altos do que as palavras que saem da boca dessas pessoas. E aí o testemunho é falho, o testemunho não tem poder, o testemunho não engrandece o Senhor, porque não é levado a uma vida da plenitude do Senhor, porque aquele que está cheio do Espírito Santo vai querer e deseja andar em santidade. E aí, meu irmão, a gente vai cair na graça daqueles que estão lá fora, porque dentro de nós habita um Deus santo. Não adianta eu querer pregar Jesus com uma vida toda suja. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que nós precisamos nos lavar mediante o arrependimento, mediante a palavra. Isso já aconteceu conosco, meu irmão. Nós fomos lavados quando nós cremos no Senhor Jesus pelo seu sangue, mas temos que constantemente confessar os nossos pecados e largar, para que possamos realmente ser um instrumento na mão de Deus. Porque senão as nossas palavras são só palavras, não vem com poder, não vem, sabe, usada por Deus com transformação. Eu digo Jesus te ama, daqui a pouco eu estou xingando um monte de palavrão pro cara ali do lado, e essa pessoa que eu disse que Jesus te ama, que exemplo você tem para falar de Jesus para mim? Olha, Jesus me transformou. Daqui a pouco você está dando na cara da tua esposa, você está xingando a sua esposa de tudo que é nome, e a pessoa está vendo aquilo ali. Quem é você para falar de Jesus para mim? Na hora da provação, na hora da luta, você larga as fileiras da casa do Senhor, você larga as fileiras da glória do Senhor, de glorificar o nome do Senhor em todas as situações. Aí na hora que o outro passa por luta, você fala: fica firme porque Deus é fiel. Você não ficou firme na hora da tua luta. Quem é você para falar comigo que vai ficar firme? Por isso, meu irmão, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Em Tessalonicenses 5,19 diz, nos admoesta, o contrário disso: não apagueis o Espírito. Porque eu e você podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Sabe quando nós apagamos o Espírito Santo? Quando deixamos a nossa natureza dominar a nossa vida. Sabe quando apagamos o Espírito Santo? Não temos mais poder, não podemos falar de Jesus, vida não se transforma, a nossa família continua amando o mundo. Não conseguimos mais amar a igreja. Vir para a igreja é o pior sacrifício que a pessoa pode fazer, de estar dentro de uma igreja, porque o Espírito dentro dela já está. Ajudar na casa do Senhor, fazer alguma coisa para Deus é um tédio. É a pior coisa que pode acontecer, ajudar na casa do Senhor. Sabe que você está apagado. A pessoa que não está na plenitude do Espírito Santo não consegue pegar uma cadeira dentro da casa do Senhor. Vir para a igreja, meu irmão, é uma vez no mês, 2 vezes no ano.
não está cheio, que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela sente uma necessidade de ouvir a voz de Deus, ela sente uma vontade de glorificar o Senhor, ela sente uma vontade de ser um instrumento na mão de Deus. Glória a Deus. Ela não tem prazer nesse mundo, é secundário. Agora, um espírito apagado, tudo é melhor de estar louvando o Senhor. Tudo é melhor de estar na casa do Senhor. Continuemos a história. Agora vamos testificar essa condição de você estar cheio do Espírito Santo. Será que isso é para nós? Eu vou contar algumas histórias para vocês. A história da igreja está repleta de exemplos de homens que foram cheios do Espírito Santo e mudaram o rumo da sua geração. Eu vou falar alguns aqui. Na Idade Moderna, depois aqui de 1500 para cá, na Idade Moderna foram vários avivamentos, vários homens que Deus levantou na sua nação para ser um instrumento de transformação, de levar multidões a Cristo. Nós tivemos um avivamento na Birmânia com Adoniran Judson. Esse homem, meu irmão, a mulher não queria ir com ele, em cima da hora ele conseguiu, o missionário conseguiu convencer a esposa foi, e ele pagou um preço, foi preso na Birmânia. A mulher dele depois morreu, a filhinha dele morreu, mas esse homem ganhou aquela Birmânia toda para Cristo. Milhares de vidas foram transformadas, deuses pagãos foram abandonados pelo verdadeiro Senhor. Tivemos na Inglaterra John Wesley, esse que eu acabei de narrar, no século XVIII, junto com ele, que o ajudou durante um tempo, George Whitefield. Tivemos George Miller, que foi um homem que era um garoto de rua, roubava pequenos furtos, fazia furtos na rua. Por isso, às vezes, você que está doido para matar um ladrãozinho aí de rua, você às vezes está tirando a obra que Deus tem para fazer na vida de alguém. George Miller foi um grande rato, mas Deus tinha uma obra na vida daquele, sabe por quê? Nós somos cristãos e cremos na possibilidade de mudança na vida das pessoas. Nós somos cristãos e temos que orar para que Deus faça a obra na vida do bandido, da prostituta, do adúltero, do mentiroso, do mau pai, da mau mãe. Não temos que ficar desejando que todo mundo passe fome e morre não. Meu irmão, que cristão é você? Eu fui roubado, tenho 1 mês e meio, levou meu celular novo, levou minha carteira, levou R$80. Eu me lembro do meu filho, três rapazes com uma pistola para o meu abdômen. Nunca fui assaltado na vida e fui dessa vez, porque tinha um propósito. Deus estava me chamando para comunhão com Ele. Deus estava deixando os lugares íntimos com Ele, porque a gente começa a olhar para as coisas naturais. Sabe o que aconteceu? 2 horas depois eu orei o Senhor, a minha carteira apareceu com todos os meus documentos. Falei, o resto é resto. Já estou com meu celular novo. Me perguntaram se eu ficou com raiva dele. Não. Fiquei com raiva do diabo. Mais raiva dele. Fiquei com raiva do sistema que a gente vive político, aonde agora estão acordando para as comunidades, dando encher o pote de dinheiro. Fiquei com raiva da elite que só se preocupou com seus bens materiais, com seu consumo e abandonou os pobres. Fiquei só com raiva do bandido, não. Fiquei com raiva porque essa criança, se ela pega uma infecção no cérebro até seus 2 anos, todo o seu metabolismo que precisa trabalhar na formação do seu cérebro, vai trabalhar para a cura dessa infecção. E quando a criança crescer, ela vai ter um cérebro deficiente, onde a professora vai falar, ele não aprende, eu ensino, ele não aprende, porque essa criança tem um déficit. E quem foi a culpa de não ter tirado aquela vala que fica em frente à comunidade, fétida, contaminante? Quem foi? Eu tenho raiva, fiquei chateado com um cara assim, dá vontade de dar uns pega, não dá? Mas eu fiquei muito mais sedento de dar um pega nos nossos governantes, de dar um pega na nossa elite que só pensa em comprar carrão, que se dane os outros.
creio sim, porque eu creio em um Deus que vê uma flor a brotar aonde ninguém vê mais, porque Ele viu uma flor a brotar em mim. Se Jesus fosse tratar comigo segundo a minha vida, segundo a minha justiça, eu estava fulminado. Se Jesus não tivesse misericórdia da tua vida, você ia morrer tanto quanto um bandido daquele. E é isso que John Wesley estava pregando. Vocês estão aqui na elite, nas igrejas bonitas, nas casas confortáveis, achando que aquele pessoal que está lá na fábrica, fedorento, são inferiores a vocês. Eles são tão pecadores quanto vocês. E eles não aceitavam isso. Dizer que uma senhora dona de casa trabalha bonitinho, dizer: Silvana, você é uma pessoa legal, está de casa, seu marido está ali, mas você merece o inferno tanto quanto aquele ladrão que me assaltou. Se você não se arrepender, isso fere, mas é verdade bíblica, é a verdade do Senhor. Você todo bonitinho, cheiroso, perante o Senhor, o teu cheiro sem Jesus é tão fétido quanto o do bandido. Agora, socialmente não, socialmente a gente faz merda, eu não roubo, você também não faz isso, aquilo. Somos politicamente corretos para ser aceito, mas Deus conhece o teu coração hipócrita. Deus conhece a mentira da tua alma, a máscara que você usa, só o Senhor conhece. Tivemos na América, tivemos um grande filósofo chamado John Eduardo, um homem que uniu paixão com reflexão, foi um dos maiores teólogos. Tivemos D.L. Moody, o sapateiro, um cara que não tinha grandes instruções. D.L. Moody alugou escolas dominicais. Nessa época se alugava cadeira, coisa feia, né? Naquela época era normal. Você chegava, quer alugar uma cadeira na igreja do Evangelho Integral? Aí você alugava a cadeira. Ele alugava várias cadeiras para poder trazer as pessoas depois que evangelizava. Uma vez ele foi numa igreja para ensinar na escola dominical, e o cara falou assim: olha, temos 12 professores e 16 alunos. Se tu trouxer aluno, tu ensina o que trouxer. Na outra semana ele trouxe 18 descamisados, famintos da rua. Ele falou: agora eu vou ensinar. Tá olhando assim, ele começou a ensinar. Em pouco tempo a igreja estava com 200 alunos. Sabe como é que aconteceu com o D.L. Moody, o sapateiro? Ele pregava, a igreja dele era boa, bonita, cheia. Só que duas irmãs sentadas no banco dizem assim: você prega sem poder. Você prega muito bem, mas você não tem poder para pregar. E ele falou: vocês oram por mim? A partir de hoje vamos fazer um pacto com Deus de orar para que o poder desça sobre a sua vida. Moody pregou por centenas de países depois disso. O Espírito Santo desceu nele, pois era um evangelista. Pregou para um auditório de 300.000 pessoas. Pessoas se seguravam, tal era a confusão de Deus naquele momento e a convicção de pecador e que necessitava de um Salvador. Era um homem cheio do Espírito Santo. Nós tivemos aqui, tivemos Charles Finney. Charles Finney era um advogado. E eles, nós sabemos que muitas das leis têm paralelo com a Bíblia. Primeiro assassinato, Caim e Abel, esse faz direito. Você vai vendo essas coisas. Ele começou a ler. E ele começou a se interessar, comprou um versículo, comprou uma Bíblia, começou a ler, só que ele tinha vergonha. Quando alguém entrava no escritório, ele botava um livro em cima da Bíblia, para ninguém ver que ele estava lendo a Bíblia. Um dia, já agoniado com esse negócio, ele foi para a floresta. E ele começou a orar ali. Passou 1 hora em oração. O Espírito Santo desceu sobre a vida desse homem, de tal maneira que esse homem chegou em casa e ele disse assim: Senhor, para, senão eu vou morrer. Meus ossos tremem porque eu estou cheio da tua presença. A partir dali, Charles Finney começou a pregar o Evangelho de maneira poderosa, arrastar multidões. As pessoas dizendo: Finney ficou maluco. Os advogados todos da elite: esse cara ficou doido. E vida
vidas sendo ceifadas para o reino de Deus, vidas sendo trazidas, pessoas quebrantadas, confessando seus pecados. E o que aconteceu? O que aconteceu? Charles Finney